Tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Loureiro, do canal LearnLand, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, o curso de pedagogia e por que eu escolhi ele. Quer saber um pouquinho mais? Então vem comigo. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre alguns assuntos, o que é pedagogia, como que funciona o curso de pedagogia, o tempo de duração, qual a grade curricular, as disciplinas. Então vamos começar com o que é pedagogia. Primeiramente, pedagogia é a ciência da educação, então a gente trabalha com os estudos dos planejamentos, do currículo, os processos de aprendizagem, há um pouco também sobre as dificuldades da aprendizagem. Então, ele é um curso bem amplo. Muitas pessoas pensam que ele é voltado somente para formar professores da educação básica, né? A educação básica é a educação infantil, fundamental e ensino médio. Entretanto, não se restringe a isso, né? Então, o pedagogo ele está em diversas áreas e é isso que a gente vai ver também um pouquinho. Bem, como que é o curso de pedagogia? O objetivo, como eu falei, é formar profissionais desenvolvidos para a educação, né? Então, ele pode atuar, por exemplo, na educação básica, mas ele também pode atuar em hospitais, em treinamentos corporativos, em empresas. Então, ele é bem amplo. Mas, de forma geral, são profissionais comprometidos com o desenvolvimento da aprendizagem. Quanto tempo dura o curso de pedagogia? Em média, de 3 a 4 anos. O aluno que estuda o curso de pedagogia, ele vai estudar e ele vai sair com o formato de licenciatura. Então, ele está habilitado para dar tanto a aula em sala de aula, ou também ele pode atuar profissionalmente em outras empresas, como, por exemplo, que eu falei, empresas corporativas, né, com treinamentos. A grade curricular do curso de pedagogia varia muito, né, então a gente tem aí, dependendo da universidade, se ela é pública ou ela é privada, a grade curricular, ou seja, as disciplinas, variam muito de cada curso. Mas, de forma geral, a gente tem ali, no meu curso, por exemplo, eu fiz na PUC, então, na PUC aqui do Paraná. Então, pode variar, por exemplo, sobre... Sempre tem história da educação, filosofia da educação, um pouco também sobre cognição ou neurociência, né? Porque são processos importantes de se aprender e a neurociência está muito em alta no dia a dia, no cotidiano do professor. Então, além dessa parte de epistemologia, também tem um pouco sobre o planejamento, como planejar, sobre currículo, né? Então, o próprio projeto de pesquisa na educação infantil, no ensino fundamental. Também temos aí, por exemplo, os estágios. Os estágios são partes muito importantes. No meu curso de graduação, pelo menos, que como eu falei, varia muito, a gente tinha os estágios obrigatórios, né? Então, eu tive 6 estágios obrigatórios. Primeiro foi na educação infantil, depois foi no ensino fundamental, anos iniciais, né? Lembrando que o pedagogo, em sala de aula, ele atua nos anos iniciais, ou seja, do primeiro ao 5º ano. Também tive na gestão, né? Então foi a parte mais de coordenação. Em outros contextos, né? Estágio em outros contextos, a gente poderia escolher, por exemplo, hospital, poderia escolher um museu, poderia escolher o próprio presídio, né? Dependendo, tem amigas minhas que fizeram nessas áreas. Porém, eu escolhi a escola porque é um âmbito que eu gosto muito. A gente também teve estágio de inclusão, então uma parte muito importante eu atuei, por exemplo, com uma criança neurodivergente. Então, um estágio bem amplo, e a gente tinha também a contextualização da própria universidade falando sobre a importância da formação continuada daquele professor, né, nos estágios. Além dos estágios, também a gente teve a parte de alfabetização e letramento, que acho que foi uma coisa assim, pelo menos pra mim, é uma área muito legal, que eu adoro. Então, a gente tem uma grande gama da grade curricular de pedagogia. Onde que o profissional formado em pedagogia, ele pode trabalhar? Primeiramente, assim, é uma coisa que eu acho que é comum, né, as pessoas pensarem na pessoa que se forma em pedagogia, ela vai trabalhar na escola, e somente. E não. O professor,
o pedagogo, ele pode, claro, atuar, e muitas pessoas atuam na parte de dar aula, né, em sala de aula, na educação básica, porém, não se restringe a isso, a gente pode estar atuando aí com consultoria educacional, né, então pode se tornar um analista pedagógico, que são pessoas que têm uma gama muito grande de informação e de conhecimento na área de educação, então isso possibilita com uma pós, com mestrado, doutorado, ela dar consultoria para outras empresas que precisam, ou até mesmo escolas. Também já vi profissionais que, uma coisa que é muito comum, pedagogia hospitalar, então ultimamente existe até lei para isso, da necessidade de um pedagogo atuar com crianças, por exemplo, que estão internadas, por exemplo. Então também é um âmbito que está crescendo muito. Nas empresas, né, então no âmbito organizacional da empresa, possibilitar atuações pedagógicas, atividades para fazer com que esses profissionais se desenvolvam melhor. Então o pedagogo também se encontra nessa área. Em museus, né, então fazer planejamentos com crianças que vêm visitar aqueles museus, fazer atividades. A gente também tem algo que eu acho que é muito comum, aulas particulares. Então, aulas particulares o pedagogo também pode dar de reforço, por exemplo, abrir o seu próprio negócio. Então, são muitas possibilidades. E sem falar que o âmbito acadêmico é uma parte muito importante também, muito influenciado e incentivado pelas universidades. Por quê? Porque o aluno que sai, por exemplo, de um curso de pedagogia, e se você estiver interessado, durante a própria graduação você pode fazer iniciação científica, você pode fazer uma iniciação à docência, né? Eu fiz, por exemplo, o PIBID, que é a iniciação à docência, já vai incentivando esse aluno a ir para a área de pesquisa. E quem sabe lá na frente, depois que ele se formar, fazer uma pós-graduação, né, não sei, vou dar um exemplo, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Pode vir a fazer também um mestrado, pode fazer depois, se tiver muito interesse, um doutorado. E quem sabe um pós-doutorado. Então tudo isso depende, mas o objetivo desse vídeo é mostrar que nós temos muitas possibilidades quanto pedagogos. Bem, é isso que eu tinha para trazer hoje. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre esse livro aqui, que teve, assim, eu li ele já no último ano de graduação, mas ele teve pra mim, uma questão muito reflexiva a respeito da nossa ciência, que é a pedagogia. O nome do livro é Pedagogia como Ciência da Educação. Eu acredito que esteja, acho que agora dá pra ver um pouquinho melhor. Esse livro é da Maria Amélia Santoro Franco, eu tive a oportunidade de conversar com ela. O objetivo não é falar sobre esse livro, mas ele é um livro que reflete sobre a importância do pedagogo e como a pedagogia ela é também uma ciência, embora, né, a gente pense que seja só questão manual ou de professora só em sala de aula, mas ela é uma ciência e nós temos o aval, o conhecimento necessário para sermos especialistas da aprendizagem. Então, fica aí essa dica desse livro. E fez muita diferença pra mim. Bem, então é isso. Tchau, tchau.